chamado aliancismo, eu usei um espaço de uma mensagem para falar sobre esses pactos e tentar também aplicar os textos ligados a essas coisas, à vida dos irmãos. Mas nós não concluímos por causa desses enxertos que eu tenho feito, por causa dessas observações, essas digressões que eu tenho realizado ao longo da exposição dessa passagem, nós não conseguimos concluir a exposição dela toda. Então hoje, eu acredito que hoje nós vamos terminar. É um texto fácil de compreender, ele não tem grandes dificuldades, grandes mistérios. Nós vamos então conhecer o significado dessas coisas que são escritas aqui, especialmente a partir do versículo 13, porque o versículo 12 eu já expliquei, usei também o tempo reservado para um sermão inteiro, para falar sobre o versículo 12, e assim então creio que hoje chegaremos até o versículo 17 tranquilamente, e no próximo sermão nosso, nós vamos então falar sobre o restante do capítulo 9, concluindo então esse capítulo e dando então seguimento ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, e o meu objetivo é expor o livro de Gênesis inteiro aos irmãos. Depois eu quero continuar, eu quero entrar em Êxodo, não sei quando isso vai acontecer, né? Talvez bem velhinho já, eu chegue lá em Levítico, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gosto de pregar assim, eu gosto de pregar expositivamente, porque eu acredito que a compreensão dos irmãos, que eu transmito para os irmãos dos textos, é uma compreensão mais completa, e além disso, nós também temos um trabalho de arquivamento dessas mensagens, e é importante que os irmãos tenham acesso a esses sermões que abrangem livros inteiros e possam então, quando quiserem, ouvir a explicação do livro inteiro e assim crescer no conhecimento bíblico como um todo. Irmãos, eu disse na semana passada, e na verdade disse já desde o começo, quando começamos a estudar esse texto, que esse texto tem 3 pronunciamentos. É curioso, porque é um trecho em que Deus é descrito falando. O que nós temos aqui são palavras pronunciadas pelo próprio Deus, Deus falando com Noé. E nesse pronunciamento, nessa fala, aparecem 3 pronunciamentos. Eu mencionei nos versículos 8 a 11 o pronunciamento da fixação da aliança. É a aliança noédica, a aliança que fala, em que Deus se compromete unilateralmente a não destruir a terra e os seres viventes todos, nunca mais destruir a terra e os seres viventes com as águas, por águas de dilúvio. Esse é o compromisso que Deus fez, é a aliança noédica. Nós estudamos vários textos bíblicos, falei sobre a nova aliança com os irmãos, eu fiz uma digressão explicando a nova aliança para os irmãos, explicando o papel das alianças na Escritura e falando sobre a nova aliança, numa digressão que eu fiz aqui num dos sermões. Depois, no ponto 2, nós passamos a estudar o pronunciamento sobre o sinal da aliança. E ao estudar o pronunciamento sobre o sinal da aliança, nós entramos nos versículos 12 a 16. E quando eu comecei a falar sobre o pronunciamento sobre o sinal da aliança, então eu fiz uma outra digressão. E nessa outra digressão eu falei dos pactos de um sistema hermenêutico chamado aliancismo. E mencionei, fiz comentários acerca desses pactos mencionados pelo sistema hermenêutico denominado aliancismo. Eu fiz uma crítica a esse modelo e os irmãos puderam então acompanhar. E nós dissemos também que o terceiro pronunciamento que aparece no texto é um pronunciamento muito curtinho, é um pronunciamento muito breve, é o pronunciamento da recapitulação da aliança, no versículo 17. Então essa porção da recapitulação, ela não requer de nós o mergulho em cada item novamente, já que é uma recapitulação, ela diz o que já foi dito. Então o que ela fala nós já explicamos. Então o terceiro ponto desse sermão é, por assim dizer, um terceiro ponto já estudado.
Eu disse aos irmãos na semana passada, enquanto fazia essa digressão relacionada aos pactos do aliancismo, eu mencionei para os irmãos que existia mais um pacto dos aliancistas, que não deu tempo de eu falar, que é o pacto inicial com Adão após a queda. Os aliancistas dizem que antes de Gênesis 9, existiram 4 pactos. O pacto da redenção, nem todos os aliancistas acreditam nesse pacto, mas outros acreditam, por isso eu o mencionei aqui. O pacto da criação, estudamos isso, eu expliquei para os irmãos o significado. O pacto das obras, falei sobre isso para os irmãos também. E eu não mencionei, na realidade só citei o pacto, eu não disse o que é. O pacto inicial com Adão após a queda. Os aliancistas dizem o seguinte, que este pacto está presente em meio às declarações que Deus fez a Adão, a Eva e a serpente, relativa às punições da queda, em Gênesis 3, 14 a 19. Em Gênesis 3, 14 a 19, Deus faz pronunciamentos relativos à punição depois da queda. Ele pronuncia punições para o homem, para a mulher e para a serpente. Ele mostra as consequências do pecado para o homem, para a mulher e para a serpente. Nós já estudamos Gênesis 3, 14 a 19, já estudamos vastamente isso, os irmãos têm esses estudos todos gravados, mas o modelo aliancista afirma que nessas palavras existe um pacto também. O modelo aliancista fala que quando Deus estava pronunciando essas palavras de punições e de castigo para os nossos primeiros pais, ele pronunciou um pacto no versículo 15, ao prometer que enviaria um Salvador. Em Gênesis 3,15 está escrito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E quando o descendente da mulher estivesse esmagando a cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. E Deus prometeu que isso iria acontecer, Deus disse que isso iria acontecer, Deus revelou que isso iria acontecer. E o modelo aliancista entende que isso foi um pacto que Deus fez. Deus fez um pacto dizendo, olha, eu vou fazer isso acontecer. Na verdade, o texto de Gênesis 3,15 diz exatamente isso, que a semente da mulher, um descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Nesse processo, enquanto ele estivesse vencendo a serpente, que é o diabo, o descendente da mulher, sabemos, o Novo Testamento fala quem é. O Novo Testamento diz que o descendente da mulher é Cristo, a semente da mulher é Cristo, e sabemos que quando ele estava esmagando a cabeça da serpente, a serpente o feriu. Isso aconteceu, isso se cumpriu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós temos a serpente ferindo o Filho de Deus. Nós temos a serpente, o diabo, ferindo o Salvador, ferindo gravemente o Salvador. Mas ao mesmo tempo nós vemos na cruz do Calvário o Salvador esmagando Satanás, destruindo Satanás e vencendo Satanás. O que nós temos aí em Gênesis 3,15, portanto, é o que é chamado de o proto-evangelho. É o evangelho na sua forma embrionária. É a primeira sementinha do evangelho. Talvez Adão não tenha entendido isso que Deus falou. Talvez os escritores do Antigo Testamento não tenham entendido muito bem esse versículo de Gênesis 3,15. Mas nós que temos um Novo Testamento, nós que temos um conhecimento mais amplo da revelação escrita de Deus, porque vivemos numa época em que essa revelação já se completou, nós entendemos melhor, nós sabemos o que significa isso. Nós sabemos que na cruz do Calvário isso aconteceu para realizar a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele assumiu a nossa culpa pelo pecado, Ele teve que ser morto. O nosso pecado foi punido nele. E Ele então morreu na cruz do Calvário. Ele ali foi ferido pelo diabo, que é assassino. O diabo que quer matar, mas ao mesmo tempo ele venceu Satanás ali na cruz do Calvário e saqueou o seu reino e nos levou cativos. Nós éramos do reino do diabo, nós pertencíamos a Satanás, nós éramos escravos do diabo. E o Filho de Deus veio a este mundo e saqueou o reino das trevas.
e nos levou como seus servos para o seu reino glorioso. Mas nesse processo, o nosso general, o nosso libertador, foi gravemente ferido na cruz do Calvário. Então, esse é o Evangelho, e todas essas coisas são verdadeiras, mas os aliancistas afirmam que houve um pacto aqui, que Deus entrou numa relação pactual ao dizer isso. E na verdade, irmãos, não existe pacto nenhum aqui. O que existe apenas é uma promessa, só isso. Não há um contrato, não há uma aliança aqui, mas sim uma promessa. Aliás, é necessário destacar que Moisés é extremamente ligado com as características literárias de um pacto. Moisés gosta de escrever em termos pactuais. Talvez por causa da vasta educação de Moisés no Egito, talvez por ser um grande intelectual, ter estudado nas melhores faculdades da época, por assim dizer, no maior centro intelectual dos seus dias, que foi o Egito, ter recebido uma educação primorosa, Moisés ele tem uma habilidade muito grande para escrever. E nós vemos que Moisés ele gosta de atribuir aos seus escritos características pactuais, aliancísticas. E uma das evidências disso é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, o formato dele, a estrutura do livro de Deuteronômio é a estrutura de um contrato comum entre os hititas. Moisés ele usa a estrutura de um contrato para compor o livro de Deuteronômio. Então nós percebemos, isso sem falar em outros pactos que são mencionados aqui no Pentateuco. Então nós percebemos que Moisés, ele é muito achegado à linguagem pactual. Ele é muito achegado, ele é muito atraído, ele gosta da linguagem pactual, da forma literária presente nos contratos da época, ele gosta disso. Então, se Moisés quisesse atribuir a essa passagem de Gênesis 3 características pactuais, ele o faria abertamente. Nós perceberíamos isso claramente no texto, mas isso não está no texto. O que nós temos é apenas uma promessa, olha, uma previsão com elementos de promessa. Ele está dizendo, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente o ferirá nesse processo. É isso que nós temos, é o proto-evangelho, não um pacto ou uma aliança, isso não existe. Muito bem, olhando então agora para o segundo ponto aqui da nossa exposição, o segundo ponto diz o pronunciamento, o título do segundo ponto é o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Esse ponto envolve os versículos 12 a 16. Nós já estudamos o versículo 12. Agora, então, nós vamos conhecer o versículo 13. Ele está falando sobre o sinal da aliança, é o pronunciamento acerca do sinal da aliança. Então, veja aí, na sua Bíblia, o versículo 13. Veja o que diz o versículo 13. Fala assim, porei nas nuvens o meu arco. Ele diz aqui, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aqui, ele completa aqui o versículo 12, falando especificamente sobre o sinal da aliança. É o arco. Porei nas nuvens o meu arco. O arco de Deus, o arco-íris, como nós o conhecemos, e que é o arco referido aqui, aparece no Antigo Testamento somente mais uma vez. Nós não vemos menção do arco-íris em outras partes da Bíblia, além desse trecho e o trecho de Ezequiel 1:28. Se os irmãos olharem Ezequiel 1:28, esse texto é um texto extremamente enigmático, é um texto um pouco assustador também, Ezequiel 1:28. Na realidade, todo o capítulo 1 de Ezequiel é um tanto assustador. Nós nunca vimos aulas para crianças no texto de Ezequiel 1. E eu não recomendo nenhum professor de crianças tentar contar a história de Ezequiel 1 com ilustrações, porque vai assustar as crianças, porque o que é descrito em Ezequiel 1 é algo muito estranho. São personagens, são figuras que aparecem em Ezequiel 1 que são extremamente assustadoras.
Ezequiel tem uma visão em que ele vê a glória de Deus de um modo terrível. Quando eu leio esse texto, eu não consigo imaginar algo bonito, eu consigo imaginar algo aterrador. Eu consigo imaginar algo tremendo, gigantesco, glorioso, mas não é uma visão bonitinha. É uma visão intrigante, aterradora. Os personagens que aparecem, e todo o quadro aqui é um quadro realmente perturbador, tanto que o próprio Ezequiel não suportou aquela visão. Teve que ser sustentado pelo Espírito para poder ficar de pé, dentro do que ele viu. Se os irmãos lerem em casa, eu não vou ler aqui para os irmãos agora, não dá tempo de eu ler. Se eu começar a ler o texto aqui e ler todos os textos, a gente vai demorar muito tempo, mas se os irmãos lerem em casa, os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. No passado, eu me lembro que na época em que era famoso um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de um escritor chamado Erich von Däniken, ele usava esse texto para dizer que a Bíblia falava sobre ETs, OVNIs e ETs. E ele então dizia, olha, esse texto de Ezequiel 1 é uma descrição de uma aparição de extraterrestres. Ele mostrava os ETs no texto, ele mostrava os discos voadores no texto, ele mostrava as hélices dos helicópteros intergalácticos no texto, ele mostrava tudo isso. Essas imagens, os capacetes até dos astronautas, ele via no texto e ia mostrando isso, e as pessoas ficavam impressionadas. Realmente, Ezequiel teve um contato imediato de terceiro grau aqui. Ele teve contato com os ETs aqui em Ezequiel 1. Claro que essas bobagens todas, isso nunca colou, mas isso mostra o impacto que esse texto causa no leitor. O leitor, diante de Ezequiel 1, vê uma grandeza de Deus mesclada com algo terrível, um Deus assustador, uma manifestação assustadora, aterradora. Nós vemos isso aqui. E quando nós chegamos no versículo 28, finalzinho, aí o último versículo do capítulo 1, nós vemos aqui a descrição final de alguém que estava sentado num trono. Ele diz o seguinte: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. O que é isso? É o arco-íris. Havia uma semelhança de arco-íris nessa visão terrível de Ezequiel. E ele diz, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, o que nós temos aqui é uma associação do arco-íris com a grandeza, com a glória do Senhor, e não somente isso. Com a grandeza e a glória do Senhor, sendo um Deus ameaçador. Porque o livro de Ezequiel mostra um contexto histórico em que Deus acabou de punir o povo. O povo de Israel, o povo de Judá está no exílio. Ezequiel está entre os exilados. E Deus tem mensagens de juízo contra esse povo que está no exílio. Deus tem uma mensagem severa contra esse povo que está no exílio. Então, o arco-íris aqui, ele está associado à glória de Deus, à presença de Deus, à grandeza de Deus, mas também está associado ao fato de Deus ser um Deus terrível, que deve ser temido, que pune, que restaura, mas que pune. E é isso que nós vemos também em Gênesis 9. Quando Deus coloca ali o seu arco, Ele coloca o seu arco ali num contexto em que Ele acabou de punir a humanidade. Então nós devemos associar o arco na Bíblia a um contexto de punição e ao mesmo tempo de restauração. Temos que associar o arco ao contexto de glória grandiosa de Deus. De um Deus que é severo, de um Deus que pune e um Deus que também restaura. Nós vemos a mesma coisa, exatamente a mesma coisa em Apocalipse. O Novo Testamento também menciona o arco-íris, mas muito pouco. Não é um símbolo que aparece muito na Bíblia. Nós temos aí em Ezequiel 1:28, é a única menção do arco-íris no Antigo Testamento. E no Apocalipse nós temos uma outra menção em Apocalipse 4:3.
Vejam que diz 4:3. Ele aparece aqui, aparece em 10:1 também, uma menção breve. Vejam o que diz Apocalipse 4:3. Fala assim: é a visão celeste de João. João é um vidente. Vidente no sentido de alguém que vê. Ele vê, ele tem visões. E vejam que ele vê. Ele diz assim, em Apocalipse 4:3, quando é mencionado o arco-íris. Ele diz: esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Mais uma vez nós vemos aqui o arco-íris associado à grandeza, à glória de Deus, mas não somente isso. Essa grandeza e essa glória é uma glória assustadora, terrível. Por quê? Porque logo em seguida, ao capítulo 4, Deus começa a falar do seu juízo sobre a terra, do castigo que ele trará à terra pelos pecados da humanidade. Então, o arco-íris é ao mesmo tempo um sinal da presença gloriosa de Deus, de um Deus que restaura, de um Deus que perdoa, de um Deus que coloca de novo as coisas de pé, mas de um Deus que é ameaçador, é um Deus que pune o mal. Veja, no capítulo 10, aparece mais uma vez a menção do arco-íris, aqui associada a um anjo. Vejam aí, Apocalipse 10:1, é a última menção do arco-íris. Diz assim: vi outro anjo, 10:1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E então o texto prossegue falando aí do juízo de Deus. Quando nós vemos essas menções do arco-íris na Bíblia, nós percebemos essa conexão entre o arco-íris e a glória de Deus, o arco-íris e a severidade de Deus, e o arco-íris e a restauração de Deus. E isso é algo que nos ajuda a compreender melhor como Deus é. Alguns comentaristas, inclusive alguns rabinos judeus, eles dizem o seguinte: olha, o arco-íris, na verdade, ele é o símbolo de um arco de guerra. Os guerreiros antigamente, eles usavam os seus apetrechos todos, suas armas todas, e entre as suas armas de batalha, entre as suas armas de guerra, eles tinham o arco. E na palavra de Deus, o próprio Deus é descrito como um grande guerreiro. Nós vemos a menção de Deus como um guerreiro em Êxodo 15. Nós vemos a menção de Deus como guerreiro em Isaías 42. Que pintam o nosso Deus, o nosso Senhor, como um terrível guerreiro, um grande general, um grande soldado que sai para a batalha. Então, alguns comentaristas, como eu mencionei, mesmo comentaristas rabinos, judeus do passado, diziam o seguinte: olha, esse sinal no céu de um arco-íris é, na realidade, um lembrete. Que lembrete? O lembrete de que Deus é um guerreiro. E que, no entanto, o seu arco, agora, está posto de lado. Ele não está ferindo, ele não está guerreando. O seu arco de guerra está descansando. Deus, como guerreiro, está em silêncio. Ele não está atacando. Ele usou o seu arco, lançou suas setas, um grande dilúvio caiu sobre a terra, toda a humanidade morreu, somente 8 pessoas sobreviveram, e os animais da arca, mas as suas setas atingiram todo o mundo, todos foram mortos, e depois de ter feito isso, então esse grande guerreiro colocou o seu arco de lado. Mas o arco, então, nós devemos olhar para esse arco, e devemos lembrar, Deus é um guerreiro, que agora está em paz. Mas esse Deus pode novamente tomar o seu arco nas mãos.
Esse Deus pode novamente tomar suas armas e pode novamente usar essas armas contra a humanidade. Ele prometeu que não faria isso usando águas de dilúvio. Mas quando nós aprendemos a escatologia bíblica, nós sabemos que um dia Deus se levantará mais uma vez como guerreiro. Quando nós estudamos a escatologia bíblica, aprendemos que Deus um dia se levantará e tomará novamente o seu arco nas mãos e ferirá a terra. Desta vez não com água, não com dilúvio, não com chuva. A Bíblia diz que ele fará isso com terríveis mortandades, das mais diversas formas. Nós aprendemos isso no Apocalipse, e no final de tudo, com um fogo devastador. Somente os servos dele, somente aqueles que foram redimidos da ira de Deus, libertos da ira de Deus, pela fé em seu Filho, escaparão. A Bíblia diz que nós, tendo sido justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, estamos livres da ira de Deus. Mas João 3,36 afirma que aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o incrédulo, quando ele olha para o arco-íris, ele tem que lembrar: aquele arco representa um grande guerreiro, um guerreiro que cessou de ferir. Mas um dia aquele guerreiro vai se levantar e tomar de novo seu arco de guerra nas mãos. E eu estou debaixo da sua ira. Eu não tenho o Filho de Deus. Eu não creio no Filho de Deus. A ira de Deus sobre mim permanece. E um dia essa ira vai se manifestar, porque ele se levantará e tomará o seu arco nas mãos e ferirá os seus inimigos. E eu sou um deles. De modo que os incrédulos devem temer essas coisas. Nós não. Nós podemos olhar para o arco-íris e lembrar apenas da benignidade de Deus manifesta em Noé, sabendo: aquele arco que agora descansa, para mim, descansa para sempre. Porque as setas daquele arco atravessaram o coração do Filho de Deus no meu lugar. Aquele arco, as suas setas feriram aquele homem na cruz em meu lugar. De modo que agora eu não serei mais ferido por essas setas. Eu estou livre da ira de Deus. Eu fui salvo. Alguém foi ferido em meu lugar. Eu posso olhar para aquele arco e saber que nunca mais, nunca a ira de Deus vai me alcançar. Eu tenho agora paz com Deus. Esse é o crente que olha para o céu, que olha para o arco. É muito triste, nós vemos Satanás na sua maldade, Satanás na sua perversidade tomou esse símbolo do arco-íris e colocou esse símbolo como um símbolo do homossexualismo. É o sinal dos homossexuais. Isso é, irmãos, um dos maiores furtos da história. Hoje nós olhamos para o arco-íris e lembramos de homossexuais. Você vê um arco-íris, você lembra de um homossexual. Você vê um desenho de arco-íris, se alguém tem um desenho de arco-íris na camiseta, nós lembramos do LGBT. É essa associação que nós fazemos. Satanás, na sua maldade, nas suas sutilezas, fez isso. Ele reeducou o povo. Ele deu ao arco-íris um outro significado, um outro sentido. Mas existe uma ironia nisso. Quando nós vemos essas pessoas usando este símbolo, elas não sabem. Elas estão usando exatamente o símbolo que aponta para o sinal do juízo que um dia recairá sobre elas. Aquele símbolo em suas camisetas, em suas bandeiras, em seus estandartes, em seus cartazes, aquele símbolo aponta para outra coisa que eles não sabem. Aquele símbolo aponta para um Deus que é guerreiro e que um dia vai se levantar e usará o seu arco para ferir os perversos, como aqueles homens, e não somente eles, mas todos aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Existe um versículo na Bíblia que as pessoas esquecem, e nós devemos mesclar na nossa mente essas informações para que a nossa visão de Deus seja mais completa. Romanos capítulo 11, versículo 22. A primeira parte desse versículo é muito instrutiva para nós, é muito instrutiva para a igreja atual. Romanos 11, 22, nós temos que lembrar dessas coisas. Vejam o comecinho do versículo.
A primeira parte do versículo menciona 2 atributos de Deus. Vejam o que diz. Considerai, pois, Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Qual é o problema da igreja atual? Bem, muitos na igreja atual realçam apenas a bondade de Deus. Os arminianos, como são chamados, vivem falando sobre a bondade de Deus. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. As pessoas lá fora também, no mundo lá fora também, pensam assim. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, como se isso fosse a verdade completa. Como se toda a revelação bíblica se resumisse apenas nisso. E é verdade, Deus é amor. Mas essa não é a informação completa. Por outro lado, muitos calvinistas realçam a severidade de Deus. Deus pune, decreta, mata. Eu conheci crentes que se deleitavam em falar sobre isso. Eu conheci pregadores, quando falavam da ira de Deus, tinham prazer nisso. Não se entristeciam com isso. Se deleitavam nisso. E atacavam severamente, falavam somente disso, de um Deus irado, o tempo todo. Isso está errado. As duas ênfases estão erradas. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos que trazer à mente aquilo que a visão do arco-íris deve trazer. A bondade e a severidade. Essa é a visão completa de Deus. Essa é a visão equilibrada de Deus. A bondade e a severidade. Eu vejo aquele arco. Eu me lembro, Deus é um guerreiro, severidade. Eu vejo aquele arco, eu me lembro, Deus descansou da sua luta. Deus é benigno, Deus é bom. Eu me lembro dessas coisas, Deus fez um pacto com a humanidade, Ele é bom. Então, olhando para o arco-íris, eu lembro da bondade e da severidade de Deus. E isso deve marcar a minha visão de Deus, deve marcar a minha vida. Isso tem implicações práticas para mim, no modo como eu vou viver, no modo como eu vou cultuar a Deus. Mas veja na sequência, aí o texto de Gênesis 9, o texto continua e fala, porém nas nuvens o meu arco, no versículo 13, será por sinal da aliança entre mim e a terra. E ele prossegue, veja o versículo 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então agora aqui vem um objetivo principal do arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Qual é o objetivo central do arco-íris? O texto aqui diz: fazer Deus se lembrar. Mas como? Deus esquece? Deus esquece das coisas? Por que Ele precisa de um lembrete? Por que Ele precisa de um sinal para lembrar? Nós precisamos, não é verdade? Tem gente até que amarra uma fitinha no dedo para se lembrar de alguma coisa. Depois esquece. O que essa fitinha está fazendo aqui? Né? E esquece até porque colocou a fitinha no dedo. Né? Mas nós precisamos de sinais para lembrar de algumas coisas, não é verdade? Eu faço as minhas listinhas de tarefas para não esquecer. Né? E depois esqueço onde eu coloquei a lista. Né? Então não adianta muita coisa. Né? Nós temos que fazer essas coisas sempre, acabamos esquecendo. Né? Mas Deus não precisa disso. Por que nesse texto aqui aparece essa linguagem? Por que aparece a linguagem que diz, olha, quando eu olhar para o arco, ali que aparecer nos dias de chuva, eu vou me lembrar da minha aliança. O que significa isso? O que nós temos aqui, é muito lindo ver isso na Bíblia, muito bonito ver a linguagem usada aqui na palavra de Deus. O que nós temos aqui é o que nós chamamos de uma linguagem analógica. Deus, Ele usa uma linguagem que faz com que eu entenda o que Ele quer dizer. Deus usa uma linguagem que parece que Ele se iguala a nós. É como se Ele descesse até o nosso nível para conversar conosco. É o que nós fazemos quando nós falamos com as crianças. Você já conversou com uma criança
Que tipo de linguagem você usou? Você usou palavras difíceis? Você usou termos pesados? Não. Se você fizesse isso, ela não iria entender o que você estaria dizendo para ela. Eu me lembro da Isabelinha, quando era pequena, assistindo Toy Story. Aquele desenhinho do Buzz Lightyear, como chama outro personagem? Tem o Woody, vocês assistiram também, né? O Woody, a Jessie, um desenho bonitinho, não? Um desenho gostou de assistir, né? Quem não chorou assistindo Toy Story, né? Todo mundo chorou no cinema assistindo Toy Story, né? Eu sou fã do Buzz Lightyear, né? Gosto muito do Buzz Lightyear, ao infinito e além, né? Eu gosto do desenho, E eu me lembro que eu estava assistindo o desenho com ela, e eu falei assim para ela: filha, esse desenho é existencialista. Ela falou assim para mim: não é. Eu era pequenininha, não sabia nem o que estava falando. Mas foi engraçada a reação dela. Não entendeu nada que eu falei, mas ela tinha que dar a resposta dela. Não, não é. Não é. Aí depois eu expliquei o que é existencialismo e qual era a mensagem perigosa que aquele desenho bonito estava transmitindo. E expliquei para ela como era perigosa aquela mensagem, que ela poderia assistir o desenho, mas não poderia abraçar a mensagem do desenho. Ela poderia curtir lá a historinha bonitinha, mas não poderia crer na mensagem que aquela historinha estava transmitindo. Expliquei isso para ela e ela aprendeu. Mas eu usei uma linguagem inadequada. Eu disse: esse desenho é existencialista. Não lembro que idade ela tinha, Simone, não sei se você lembra, que idade tinha a Isabelinha quando saiu o Toy Story. Era pequenininha. Eu não devia ter falado assim, devia ter falado de outro jeito, explicado de outro jeito, como de fato fiz depois. Quando nós conversamos com as crianças, nós agimos assim, usamos uma linguagem mais simples. E aqui o que nós temos é Deus falando conosco. Deus está falando conosco, Ele fala conosco na nossa linguagem. A mente de Deus é rica demais, é alta demais. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. A sua mente é muito profunda, muito alta. Assim como o céu está acima da terra, assim os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos. Se Deus falasse conosco numa linguagem que expressasse todo o seu conhecimento, nós não entenderíamos absolutamente nada. Então, por causa disso, Deus desce, Deus se humilha, Deus se aproxima de nós na nossa simplicidade, na nossa pequenez, e conversa conosco como um homem culto conversa com uma criancinha. E Ele então usa esse tipo de linguagem e fala: eu vou me lembrar. Nós sabemos, Deus não tem que se lembrar de nada, Ele não se esquece de nada, mas Ele usa essa linguagem. Por quê? Ele quer nos ensinar algo com essa linguagem. E quando nós percebemos a humildade de Deus aqui, e percebemos o modo como Ele usa essa expressão, eu vou me lembrar, ou eu me lembrei, ou o Senhor se lembrou, nós percebemos a ternura de Deus aqui, o seu cuidado conosco, porque esse tipo de linguagem não mostra apenas que Ele desce até o nosso nível, mostra algo mais. O que mostra essa linguagem? Eu me lembrei, ou o Senhor se lembrou. Essa linguagem, quando adotada no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, aponta para o desejo de Deus de livrar. Sempre que aparece isso, o Senhor se lembrou, isso significa que o Senhor decidiu. Notem bem, esse é o sentido de se lembrar. Sempre que essa expressão é usada, o Senhor se lembrou, o Senhor vai se lembrar. Sempre que essa expressão aparece no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, o sentido é esse: Deus decidiu socorrer. Vejam exemplos disso. Vejam Gênesis 8:1. Observem Gênesis 8:1. Vejam o que diz. Já estudamos esse texto também. Diz assim: lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Significa, Deus decidiu socorrer, Deus decidiu interferir e socorrer e salvar e ajudar. Veja o capítulo 19 de Gênesis, essa linguagem analógica, essa linguagem da humilhação de Deus, ainda persiste aqui em Gênesis 19, versículo 29. Veja o que diz: ao tempo que destruía, veja, Gênesis 19, 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão.
e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O que significa lembrar-se? Ele decidiu interferir para socorrer, para ajudar, para livrar. Veja o capítulo 30, versículo 22. Veja como essa linguagem é comum. Ela mostra não só o fato de Deus descer no nosso nível, mas mostra também essa disposição de Deus de socorrer. Veja, 30, 22. Veja o que diz aqui. Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Raquel não tinha filhos. Mas o texto diz, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ele se lembrou de Raquel em que sentido? Ele decidiu socorrê-la. Veja Êxodo, ainda outro livro de Moisés, são vários exemplos, eu não vou falar de todos, claro que não dá. Êxodo 2, 24, veja o que diz Êxodo 2, 24, você tem que abrir rápido na sua Bíblia aí. Êxodo 2, 24, diz assim, ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo de Israel, sob o jugo egípcio, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. Ele se lembrou e decidiu socorrer. Ele decidiu tomar iniciativa e socorrer o seu povo por causa da aliança que ele firmou. No Novo Testamento, nós temos uma das passagens mais lindas em que um personagem se lembra dessa linguagem. Ele se recorda. Talvez fosse um personagem que conhecesse os escritos veterotestamentários, certamente conhecia. Vejam Lucas 23, 42. Quem aparece aqui? Quem aparece aqui em Lucas 23, 42? Vejam quem aparece e vejam a linguagem que ele usa aqui ao pedir socorro. Lucas 22, 42. O texto diz assim, e acrescentou, Lucas 23, 42, diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Quem disse isso? Quem disse isso? O ladrão. O que ele está dizendo? Lembra-te de mim. O que é isso? Só lembrar, só isso? Exerça a sua memória, não se esqueça de mim. É isso? Coloque em exercício aí a sua memória para funcionar. É isso? Não. Quando diz, lembra-te de mim, ele está dizendo, Senhor, socorro. Socorro. Eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Eu mereço estar nessa cruz. Socorro. Quando o seu reino for inaugurado. Senhor, naquele dia vindouro, e nós esperamos seja logo, quando o seu reino for inaugurado, lembre-se de mim. Jesus então diz para ele, eu tenho uma surpresa para você. Você não vai ter que esperar o reino chegar. Hoje, você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Você não vai ter que esperar passar 2000 anos até o reino chegar, 3000 anos, sabe-se lá quando o reino vai chegar. Nós oramos ainda hoje, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Diz para o ladrão, você não vai ter que esperar o reino chegar. Que horas são? Que horas são? Mais ou menos 3 horas, mais ou menos. O dia judaico acaba às 6. Hoje, dentro de algumas horas, antes das 6 da tarde, antes das 6, antes do sol se pôr, você estará comigo no paraíso. Eu vou socorrer você, porque você clamou dizendo, lembra-te de mim. E eu vou me lembrar, eu vou socorrer, e você estará comigo lá. Aguenta as pontas aí, mais um pouco nessa cruz. Em algumas horas, você estará comigo lá. De maneira que quando nós olhamos para o texto de Gênesis 9, e vemos essa afirmação de Deus afirmando que vai se lembrar da sua aliança, o que nós temos aqui é uma expressão da sua graça que mostra a sua disposição de socorrer e de livrar. O versículo 16 prossegue e diz, o arco estará nas nuvens,
vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus. Aqui Deus se refere a si na terceira pessoa. Por que ele faz isso? Deus se refere a si mesmo na terceira pessoa. Por que ele faz isso? Porque ele está dando a essas palavras um aspecto de formalidade, um aspecto oficial. É uma cerimônia que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma cerimônia oficial. É o selo, é a assinatura de uma aliança, de um pacto, de um contrato. Então, por isso, Deus se refere a si na terceira pessoa. E ele fala, eu me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E aí ele realça esse aspecto da sua disposição de livrar da morte pelas águas do dilúvio ao olhar para o arco. Esse é o sinal, é o pronunciamento acerca do sinal da aliança. E então nós chegamos no último versículo, daqui enfim, né? O último versículo, que é o pronunciamento da recapitulação da aliança. Por que uma recapitulação? Simples, porque nós temos aqui no versículo 17 as seguintes palavras. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança. Ele menciona o sinal que nós estudamos. Entre mim, ele realça a iniciativa dele ao realizar essa aliança, estando implícita aqui a sua unilateralidade e toda a carne sobre a terra. Ele menciona os beneficiários da aliança e assim ele conclui com uma recapitulação de tudo que foi dito anteriormente. E aí o texto termina, acabou, até que enfim, né? Quantos domingos falando sobre isso aqui? Foi um mês, mais ou menos? 4 domingos? 4 ou 5 domingos falando sobre isso. 4 domingos. Pastor Thomas que acompanha lá e lança lá esses sermões no site. 4 domingos falando sobre isso, terminamos hoje. Agora, essa parte finalzinha aqui, irmãos, de que modo isso pode ser aplicado à nossa vida? Eu quero destacar 2 coisas apenas antes de nós encerrarmos. Em primeiro lugar, nós devemos ver Deus como um Deus grandioso e forte. Nós devemos enxergar Deus como um Deus grandioso e forte, imenso. Um guerreiro em descanso. É assim que devemos vê-lo. Um guerreiro em descanso. Olhando para Deus assim, nós vamos temê-lo, nós seremos mais reverentes, jamais permitindo que o culto a Deus e a nossa vida sejam marcados por futilidades. Quantas futilidades há nos cultos realizados a Deus? Quantas futilidades há na vida dos crentes que dizem servir a Deus? Essas pessoas nesses lugares que enchem o culto a Deus de futilidades e enchem suas vidas de futilidades, essas pessoas não conhecem a grandeza, a força, quem Deus é. Não percebem que Ele é um grande, poderoso guerreiro, um Deus forte, que faz cair torrentes dos céus, que varre a terra, que coloca o seu arco nas nuvens. Não conseguem enxergar essa imensa majestade. E por não conseguirem enxergar essa imensa majestade, são pessoas que não o temem, que não o reverenciam. Nós vemos cultos, participamos de cultos que são vergonhosos. Crentes que têm vidas imundas, feias, sujas, bocas sujas, modos de viver imundos, atitudes reprováveis, crianças imaturas, que não se comportam como servos desse Deus Altíssimo. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, e imaginamos essa figura desse grande general, desse grande Deus com seu arco em punho, desse grande Deus que julga a terra, desse grande Deus que estende a sua misericórdia aos homens, que realiza uma aliança com os homens e a cumpre pelos séculos dos séculos, nós então temos uma visão diferente. Diante dele nós tememos e trememos, somos reverentes,
Jogamos fora da nossa vida todo o lixo. Jogamos fora da igreja todo o lixo. Nós queremos servir esse Deus grandioso. Nesses dias, eu estou dormindo ouvindo a Bíblia, a Bíblia em áudio. Então eu ligo a Bíblia em áudio e fico escutando até dormir. Acordo no outro dia, nem sei quantos capítulos escutei, mas vou escutando. E eu gosto muito, os irmãos vão achar estranho, mas eu gosto muito do livro de Deuteronômio. Eu gosto desse livro. Para mim é um livro extraordinário. Eu fico emocionado quando eu leio Deuteronômio. Eu acho que é o livro da Bíblia que eu mais gosto. Eu acho. Jesus também gostava muito de Deuteronômio. Quando ele foi tentado, o diabo usava o livro de Salmos, que é o livro que o pastor Thomas gosta. E Jesus respondia com Deuteronômio, que é o livro que eu gosto. Jesus gostava de Deuteronômio também. E é um livro fantástico. E eu, essa noite passada, eu estava escutando os 10 primeiros capítulos. E eu dormi, eu até sonhei com essas coisas. Porque o livro de Deuteronômio tenta pintar um quadro na nossa mente. Moisés é um artista. Moisés é um escritor fora de série. E ele fala então, ele diz: vocês devem se lembrar do Deus que desceu no monte e fez o monte tremer. E vocês ficaram apavorados quando ouviram aquela voz que falou do meio do fogo. E vocês tremeram e não quiseram suportar aquela visão, porque vocês viram aquele Deus grandioso falando em meio dos raios, em meio aos trovões, num monte que fumegava e tremia, e a sua voz saía do meio do fogo. E eu dormi tremendo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero te amar. Eu quero te servir. Eu quero ser obediente. Ele dizia, e o texto dizia: vocês devem amar a esse Deus, o Deus da montanha, o Deus da chama, o Deus do trovão. Vocês devem amá-lo de todo o coração, de toda a alma, e vocês vão encontrá-lo. Se vocês o buscarem de todo o coração, vocês vão encontrá-lo, e ele ouvirá vocês. Abandonem, portanto, os seus maus caminhos e o sirvam, porque vocês sabem que ele é o Deus que fala por meio do fogo. Senhor, esse é o nosso Deus. E nós devemos diante dele nos curvar, nos prostrar com temor e dizer: oh meu Deus, eu quero amá-lo, e quero servi-lo, e quero adorá-lo por toda a minha vida. E afinal, eu quero encontrá-lo, vê-lo e passar toda a eternidade contigo. É o que eu quero. É a razão da minha vida. Tudo mais desaparece. Tudo mais fica pequeno diante desse Deus maravilhoso, imenso. E é esse Deus que eu quero servir enquanto eu viver. Eu não quero dar espaço para futilidades. Eu não quero dar espaço para esses lixos todos que tentam jogar na minha cabeça. Eu não quero dar espaço para essas práticas imundas que o mundo tenta fazer eu praticar. Eu quero servir esse Deus, o Deus que faz o monte fumegar, a montanha tremer e fala através do fogo. É esse Deus que eu quero servir até a morte. Irmãos, temos que ter essa visão. Esqueçam o Papai Noel cósmico. Esqueçam o velhinho de barba chorando ali, dê uma chance a Jesus. Esqueçam isso. Lembrem-se do Deus de Moisés. Esse é o nosso Deus. Mas há uma outra lição, para que os irmãos não saiam daqui tremendo. Devem tremer, é verdade. Saiam daqui tremendo, sim. Mas não só tremendo. Nós temos que mesclar essa visão com algo mais que emana do texto. O nosso Deus se lembra.
Eu não consigo entender isso. O Deus da montanha que fumega, o Deus que lança setas das nuvens entre os raios e o seu juízo tão severo, é um Deus que se lembra de mim. Eu posso, pregado a minha cruz, eu posso enquanto sangro, eu posso enquanto sinto a dor do açoite, eu posso enquanto sinto o peso do lenho sobre as minhas costas, eu posso dizer: Senhor, lembre-se de mim. E Ele sempre, escutem o que eu digo, Ele sempre ouve e atende. Sempre. Nunca ninguém disse: lembre-se de mim, e Ele não ouviu. Cada um de vocês aqui tem seus fardos. Cada um de vocês aqui tem seus pesos. Cada um de vocês tem aqui suas dores, seus temores, suas preocupações, suas estradas sem saída, suas cruzes, suas marcas nas mãos, suas feridas nos pés. Cada um de vocês aqui tem os seus sangramentos, o seu suor banhando o corpo, as suas lágrimas banhando a face. E todos vocês devem se lembrar, em meio a tudo isso, que nós temos um Deus no céu, que em que pese a sua grandeza, majestade, o seu aspecto terrível tantas vezes, que inspira temor e reverência, nós temos um Deus no céu que, além disso tudo, Ele ouve quando eu digo: Senhor, meu Deus, lembre-se de mim, lembre-se de mim. E Ele se levanta e estende a mão e nos ampara e nos sustenta e nos cura e nos restaura. Esse é o Deus de Noé, esse é o Deus de Moisés, esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar a Ele, louvando de todo o coração. Senhor, o que podemos lhe dizer? Senhor, como podemos levantar as vozes para falar ao Senhor? Nós só fazemos isso porque a sua palavra diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho, de modo que podemos ter acesso ao Senhor por meio dele. Nós queremos, por isso, crendo nisso, nesse novo e vivo caminho que podemos palmilhar e nos achegar à sua presença, nós queremos, primeiro de tudo, nós queremos louvar o seu nome, por sua grandeza, Deus imenso, Deus terrível, Deus grande, Deus criador, Deus da sarça, Deus do dilúvio, Deus que abriu o mar vermelho. Nós queremos nos aproximar do Senhor trêmulos, reverentes, e assim, com o coração genuflexo, tomado de tremor, queremos suplicar: perdoa-nos, Senhor, porque a sua dignidade e grandeza é tão grande e nós somos tão frágeis e fúteis nos nossos pensamentos e ações, tantas vezes, tantas futilidades, tantos erros. Ó Senhor, perdoa. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor aceite o nosso louvor por sua grandeza, por sua imensidão e por sua força. E queremos pedir que a visão do Senhor nos constranja a nos prostrarmos e adorá-lo até o fim. E ó Deus, aceita também o nosso louvor, porque sabemos que o Senhor é também o Deus que se lembra.
Há irmãos aqui padecendo, há irmãos aqui sofrendo. Ó Senhor, lembre-se deles e estende a tua mão e socorre esses irmãos, auxilia-os nas suas lutas, nas suas dores, nas suas feridas, e levanta-o, Senhor, porque o Senhor é o Deus que se lembra e socorre e ajuda com o seu braço forte. Nós te louvamos porque não estamos sós, temos um Deus que ouve, que atende, que ampara, que cura. Ó Senhor, aceita a nossa gratidão por isso e ajuda-nos, ó Deus, a recorrer ao Senhor sempre. E o Senhor, que é o Deus que cura, que atende, que conforta, que socorre, o Senhor também é o Deus que salva. Senhor, talvez pessoas aqui não te conheçam, talvez pessoas aqui e nas suas casas hoje, ouvindo o nosso culto, talvez não conheçam o perdão que há em Cristo Jesus, não se aproximaram da cruz, não pediram que o Senhor os socorresse e os perdoasse e os lavasse. Ó Senhor, faça com que eles se aproximem do Senhor hoje por sua graça e digam: lembra-te de mim, Senhor, e salva-me. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aplica à minha vida os benefícios da cruz e perdoa-me e transforma-me num servo teu. Ó Deus, age no meio dessas pessoas, no coração dessas pessoas, salvando, livrando, dando-lhes uma vida nova, de perdão, de graça, uma herança nos céus. Nós pedimos essas coisas, nós suplicamos por nossa igreja, suplicamos por cada membro desta igreja, por cada pessoa que entra aqui, para que tenham essas concepções, esses conceitos corretos, e assim, ó Deus, sirvam ao Senhor com temor e tremor, e recorram sempre ao Senhor na hora da dor, do sofrimento, da perda e do medo. Nós pedimos isso louvando o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, louvar a Deus, cantando esse hino que se relaciona com o que foi pregado. Deus sabe, invisível, perfeito e imortal, poder intangível da luz celestial, glorioso e bendito do tempo, Senhor, a ti, Deus excelso, cantamos louvor. Tranquilo tu brilhas qual luz secular, de plena justiça é teu governar, da tua justiça provém o favor, das nuvens divinas as chuvas do amor. A todos concedes o dom de viver, e tudo permeia supremo em poder. Quais flores nós somos de breve esplendor, eterno e imutável, só tu és Senhor. És Pai glorioso, és luz a brilhar, teus anjos não podem teu rosto mirar, mas nós entoamos aqui teu louvor, e as frontes curvamos, humilde Senhor. Podeis sentar. Irmãos, estamos encerrando o culto desta noite.
Eu gostaria de esclarecer algo relacionado à reunião dos irmãos que